O abade era um homem inteligente, ou então não teria alcançado seu cargo. Ele ergueu a mão, sinalizando para que a águia guardiã coroada recuasse alguns passos. Com medo na voz, disse: Curador, por favor, mantenha a calma. Vamos conversar educadamente em vez de recorrer à violência. Lin Jin zombou por dentro. Se eu não tivesse mostrado esse édito vulcano, vocês teriam me matado agora mesmo. Falar gentilmente? Mesmo assim, Lin Jin não era tolo. Era impossível para ele enfrentá-los todos de uma vez, então ele riu friamente. Mestre Abade, que outro conselho o senhor tem para mim? Não, por favor, não considere isso um conselho meu. O curador é um especialista formidável e este decreto foi verdadeiramente espetacular. Este humilde ser foi convencido por sua impressionante demonstração de força, disse o abade. Ele até mudou a maneira de se dirigir a si mesmo. Ao dizer este humilde, ficava claro que estava recuando. Este humilde ser tem conhecimento limitado do incidente que o curador mencionou anteriormente. Poderia, por favor, aguardar um momento enquanto mando alguém buscar o reitor do Salão dos Exorcistas. Deixaremos que ele esclareça o assunto. Você deveria ter feito isso desde o começo, resmungou Lin Jin por dentro. Então eu estarei incomodando você, mestre Abade. Isso mesmo, Lin Jin forçaria o Templo da Lua a negociar para libertar o macaco branco e emitir um pedido de desculpas. Esse era o seu objetivo. O poder da iniciação estava agora nas mãos de Lin Jin. Enquanto o Templo da Lua temesse entrar em uma luta de vida ou morte, enquanto se importasse com seu estabelecimento milenar, jamais escolheriam lutar contra Lin Jin. Se não pudessem lutar, só lhes restava se render. É claro que Lin Jin não deveria pressioná-los demais, ou talvez tivesse que sair de mãos vazias. Logo, o reitor do Salão dos Exorcistas, Zhu Zhen, chegou. Seu rosto ainda estava pálido como papel, devido ao corte sofrido 2 dias antes. Seguindo o reitor para fora, vinha um monge sorridente de meia-idade, com um temperamento incomum. A maioria dos monges suava em bicas, vendo uma enorme bola de fogo pairando sobre suas cabeças. O calor escaldante era tão insuportável que parte da grama seca dentro do templo começou a soltar fumaça. Se as chamas continuassem, um incêndio poderia se formar, então os monges corriam de um lado para o outro com baldes de água. Quando o reitor chegou e viu a pequena raposa nos braços de Lin Jin, suas pupilas dilataram-se e seu rosto estava cheio de descrença. Ele reconheceu claramente a criatura. Zhu Zhen, este homem aqui é o curador. Ele está aqui no Templo da Lua por quê? O abade explicou brevemente a situação antes de perguntar. Zhu Zhen, você precisa nos contar honestamente o que aconteceu. Zhu Zhen parecia relutante em falar, mas o sol escaldante sobre suas cabeças não dava espaço para bobagens, então ele suprimiu sua raiva e começou a falar. Naquele dia, junto com meus 2 discípulos, Xinian e Xiyin, passamos pela passagem do Monte Longo quando algumas pessoas nos pararam. Disseram-nos que um monstro estava causando estragos na cidade de Hide, ali perto. Imploraram que fôssemos matar aquele monstro, então atribuí a tarefa ao meu discípulo, Xiyin. Enquanto esperava por seu retorno, senti uma densa energia monstruosa dentro da cidade. Assim que saí, vi a raposa atacando humanos. Como seguidor do Templo da Lua, é óbvio que eu tinha que derrotá-la. Desde o início até agora, minha consciência permanece limpa. Ao ouvir o relato de Zhu Zhen, Lin Jin mais ou menos entendeu o que aconteceu. Mestre Zhu Zhen, o senhor já considerou a possibilidade de um ladrão gritando ladrão? Que eles estavam apenas te usando? Perguntou Lin Jin antes de explicar o que aconteceu à família Qiao. Esses ladrões são a escória da Associação de Avaliação Demoníaca e estão rondando a cidade Hide, com o plano de roubar a herança da família Qiao. Você passou por ali por acaso e o que fez foi dar uma mãozinha para aqueles avaliadores demoníacos. Lin Jin finalmente entendeu a situação. Anteriormente, ele estava furioso por suspeitar que o Templo da Lua estava conspirando com a Associação de Avaliação Demoníaca. No entanto, agora parecia que não era mais o caso. Ainda assim, para Zhu Zhen rotular indiscriminadamente todos os monstros que encontra como malignos, ele também tinha parte da culpa. Ao ouvir sua explicação, as expressões dos monges variaram, embora a maioria deles parecesse iluminada. Então parece que foi só um mal-entendido. Nosso Templo da Lua é famoso por matar monstros e demônios, e aqueles ladrões da Associação de Avaliação Demoníaca deviam saber disso. Deve ter sido parte do plano deles para nos ajudar a cometer seus atos malignos. Por mais brilhante que fosse, o abade viu uma maneira deles se livrarem do incidente, então aceitou imediatamente, sem hesitar. Embora fosse bastante vergonhoso, ele não tinha escolha. Ele não podia lutar contra o curador agora, podia? Mais importante ainda, o curador era talentoso demais. Se o Templo da Lua insistisse em lutar contra ele, ambos os lados sofreriam danos irreparáveis. Deixando as consequências de lado, seu templo milenar certamente pereceria junto com muitos de seus salões. O oponente deles era um sol escaldante descendo do céu e teria sido uma batalha inútil. Eles talvez nem conseguissem pará-lo com o pico dourado de Ashala, e também não teriam tempo suficiente para lançá-lo. Com sua observação aguçada, Lin Jin percebeu que o reitor também estava gravemente ferido. Se ele tivesse acertado, Shan'er devia tê-lo atacado com manipulação de objetos. Este monge ainda não havia alcançado um físico à prova de balas, então, após esse ferimento, mesmo que se recuperasse, sua expectativa de vida seria reduzida e aprimorar seu cultivo seria invariavelmente mais difícil. Em comparação, Shan'er pode ter sofrido ferimentos piores, mas tinha Lin Jin para curá-la. Ela certamente alcançaria a metamorfose no futuro e aumentaria sua força, o que de certa forma equilibraria as coisas. Lin Jin havia planejado inicialmente incapacitar o velho monge, mas agora parecia que ele não era diferente de um aleijado. Diante desse pensamento, Lin Jin respondeu educadamente.
Você tem razão, mestre Abade. Livrar-se dos cruéis para proteger as pessoas não é errado. No entanto, saiba que nem todos os monstros neste mundo são malignos. Espero que os mestres do Templo da Lua possam sondar os monstros que você encontrar de agora em diante. Se você encontrar monstros bondosos e focados em cultivo, espero que tenha misericórdia deles. Por favor, não insista em matá-los para manter sua reputação. Isso era considerado uma palestra para os monges do Templo da Lua. Em circunstâncias normais, esses monges geralmente eram os que se mantinham em posição moral e intelectualmente elevada. Eram eles que davam as palestras e os esclarecimentos. A inversão repentina dos papéis não foi surpresa para alguns deles que se sentissem ofendidos. Mesmo assim, eles não tiveram outra escolha a não ser seguir o conselho de Lin Jin. Como a atmosfera havia se acalmado, retomar o conflito não era sensato. Além disso, mesmo que quisessem, o abade jamais permitiria tal coisa. Ótimo. Eles ouviriam em silêncio. Mestre Juezen, já que isso foi apenas um mal-entendido, não vou mais insistir no assunto. Liberte meu grande discípulo, o macaco branco, e eu desfarei o decreto e deixarei esta montanha imediatamente, disse Lin Jin. Para seu desânimo, Juezen franziu o senho e balançou a cabeça. Aquele meu discípulo, Xiyin, desde que nos separamos na passagem do Monte Longo, ele ainda não retornou. O macaco branco de que você fala não está no Templo da Lua. O quê? Lin Jin ficou chocado. Sua primeira reação foi duvidar das alegações do outro. Lin Jin elevou sua aura. Havia a suspeita persistente de que eles já haviam matado o macaco branco e que essa era apenas uma resposta conveniente que eles inventaram. Num instante, a atmosfera ficou tensa novamente. Segundo a família Qiao, um monge do Templo da Lua foi desafiar o macaco branco, temendo que pessoas inocentes fossem feridas, deixou a cidade para lutar. Só encontramos vestígios de destruição em alguma área isolada fora da cidade, e mesmo agora, o macaco branco ainda não retornou. Ele ainda está no seu templo, não é? Ou isso ou você já o matou? O tom de Lin Jin era gélido. Se aqueles monges tivessem de fato matado o macaco branco, Lin Jin garantiria a destruição do Templo da Lua hoje. O abade era um homem inteligente, ou então não teria alcançado seu cargo. Ele ergueu a mão, sinalizando para que a águia guardiã coroada recuasse alguns passos. Com medo na voz, disse: Curador, por favor, mantenha calma. Vamos conversar educadamente em vez de recorrer à violência. Lin Jin zombou por dentro. Se eu não tivesse mostrado esse édito vulcano, vocês teriam me matado agora mesmo. Falar gentilmente? Mesmo assim, Lin Jin não era tolo. Era impossível para ele enfrentá-los todos de uma vez, então ele riu friamente. Mestre Abade, que outro conselho o senhor tem para mim? Não, por favor, não considere isso um conselho meu. O curador é um especialista formidável e este decreto foi verdadeiramente espetacular. Este humilde ser foi convencido por sua impressionante demonstração de força, disse o abade. Ele até mudou a maneira de se dirigir a si mesmo. Ao dizer este humilde, ficava claro que estava recuando. Este humilde ser tem conhecimento limitado do incidente que o curador mencionou anteriormente. Poderia, por favor, aguardar um momento enquanto mando alguém buscar o reitor do Salão dos Exorcistas. Deixaremos que ele esclareça o assunto. Você deveria ter feito isso desde o começo, resmungou Lin Jin por dentro. Então eu estarei incomodando você, mestre Abade. Isso mesmo, Lin Jin forçaria o Templo da Lua a negociar para libertar o macaco branco e emitir um pedido de desculpas. Esse era o seu objetivo. O poder da iniciação estava agora nas mãos de Lin Jin. Enquanto o Templo da Lua temesse entrar em uma luta de vida ou morte, enquanto se importasse com seu estabelecimento milenar, jamais escolheriam lutar contra Lin Jin. Se não pudessem lutar, só lhes restava se render. É claro que Lin Jin não deveria pressioná-los demais, ou talvez tivesse que sair de mãos vazias. Logo, o reitor do Salão dos Exorcistas, Juezen, chegou. Seu rosto ainda estava pálido como papel, devido ao corte sofrido 2 dias antes. Seguindo o reitor para fora, vinha um monge sorridente de meia-idade, com um temperamento incomum. A maioria dos monges suava em bicas, vendo uma enorme bola de fogo pairando sobre suas cabeças. O calor escaldante era tão insuportável que parte da grama seca dentro do templo começou a soltar fumaça. Se as chamas continuassem, um incêndio poderia se formar, então os monges corriam de um lado para o outro com baldes de água. Quando o reitor chegou e viu a pequena raposa nos braços de Lin Jin, suas pupilas dilataram-se e seu rosto estava cheio de descrença. Ele reconheceu claramente a criatura. Juezen, este homem aqui é o curador. Ele está aqui no Templo da Lua por quê? O abade explicou brevemente a situação antes de perguntar. Juezen, você precisa nos contar honestamente o que aconteceu. Juezen parecia relutante em falar, mas o sol escaldante sobre suas cabeças não dava espaço para bobagens, então ele suprimiu sua raiva e começou a falar. Naquele dia, junto com meus 2 discípulos, Xinyan e Xiyin, passamos pela passagem do Monte Longo quando algumas pessoas nos pararam. Disseram-nos que um monstro estava causando estragos na cidade de Hide, ali perto. Imploraram que fôssemos matar aquele monstro, então atribuí a tarefa ao meu discípulo, Xiyin. Enquanto esperava por seu retorno, senti uma densa energia monstruosa dentro da cidade. Assim que saí, vi a raposa atacando humanos. Como seguidor do Templo da Lua, é óbvio que eu tinha que derrotá-la. Desde o início até agora, minha consciência permanece limpa. Ao ouvir o relato de Juezen, Lin Jin mais ou menos entendeu o que aconteceu. Mestre Juezen, o senhor já considerou a possibilidade de um ladrão gritando ladrão? Que eles estavam apenas te usando? Perguntou Lin Jin antes de explicar o que aconteceu à família Qiao. Esses ladrões são a escória da Associação de Avaliação Demoníaca e estão rondando a cidade Hide, com o plano de roubar a herança da família Qiao.
Você passou por ali por acaso, e o que fez foi dar uma mãozinha para aqueles avaliadores demoníacos. Lin Jin finalmente entendeu a situação. Anteriormente, ele estava furioso por suspeitar que o Templo da Lu estava conspirando com a Associação de Avaliação Demoníaca. No entanto, agora parecia que não era mais o caso. Ainda assim, para Juesen rotular indiscriminadamente todos os monstros que encontra como malignos, ele também tinha parte da culpa. Ao ouvir sua explicação, as expressões dos monges variaram, embora a maioria deles parecesse iluminada. Então parece que foi só um mal-entendido. Nosso Templo da Lua é famoso por matar monstros e demônios, e aqueles ladrões da Associação de Avaliação Demoníaca deviam saber disso. Deve ter sido parte do plano deles para nos ajudar a cometer seus atos malignos. Por mais brilhante que fosse, o abade viu uma maneira deles se livrarem do incidente, então aceitou imediatamente, sem hesitar. Embora fosse bastante vergonhoso, ele não tinha escolha. Ele não podia lutar contra o curador agora, podia? Mais importante ainda, o curador era talentoso demais. Se o Templo da Lua insistisse em lutar contra ele, ambos os lados sofreriam danos irreparáveis. Deixando as consequências de lado, seu templo milenar certamente pereceria junto com muitos de seus salões. O oponente deles era um sol escaldante descendo do céu e teria sido uma batalha inútil. Eles talvez nem conseguissem pará-lo com o pico dourado de Ashala, e também não teriam tempo suficiente para lançá-lo. Com sua observação aguçada, Lin Jin percebeu que o reitor também estava gravemente ferido. Se ele tivesse acertado, Shan'er devia tê-lo atacado com manipulação de objetos. Este monge ainda não havia alcançado um físico à prova de balas, então, após esse ferimento, mesmo que se recuperasse, sua expectativa de vida seria reduzida e aprimorar seu cultivo seria invariavelmente mais difícil. Em comparação, Shan'er pode ter sofrido ferimentos piores, mas tinha Lin Jin para curá-la. Ela certamente alcançaria a metamorfose no futuro e aumentaria sua força, o que de certa forma equilibraria as coisas. Lin Jin havia planejado inicialmente incapacitar o velho monge, mas agora parecia que ele não era diferente de um aleijado. Diante desse pensamento, Lin Jin respondeu educadamente: "Você tem razão, mestre Abade. Livrar-se dos cruéis para proteger as pessoas não é errado. No entanto, saiba que nem todos os monstros neste mundo são malignos. Espero que os mestres do Templo da Lu possam sondar os monstros que você encontrar de agora em diante. Se você encontrar monstros bondosos e focados em cultivo, espero que tenha misericórdia deles. Por favor, não insista em matá-los para manter sua reputação." Isso era considerado uma palestra para os monges do Templo da Lu. Em circunstâncias normais, esses monges geralmente eram os que se mantinham em posição moral e intelectualmente elevada. Eram eles que davam as palestras e os esclarecimentos. A inversão repentina dos papéis não foi surpresa para alguns deles que se sentissem ofendidos. Mesmo assim, eles não tiveram outra escolha a não ser seguir o conselho de Lin Jin. Como a atmosfera havia se acalmado, retomar o conflito não era sensato. Além disso, mesmo que quisessem, o abade jamais permitiria tal coisa. Ótimo. Eles ouviriam em silêncio. Mestre Juesen, já que isso foi apenas um mal-entendido, não vou mais insistir no assunto. Liberte meu grande discípulo, o macaco branco, e eu desfarei o decreto e deixarei esta montanha imediatamente, disse Lin Jin. Para seu desânimo, Juesen franziu o senho e balançou a cabeça. Aquele meu discípulo, Xiyin, desde que nos separamos na passagem do Monte Longo, ele ainda não retornou. O macaco branco de que você fala não está no Templo da Lu. O quê? Lin Jin ficou chocado. Sua primeira reação foi duvidar das alegações do outro. Lin Jin elevou sua aura. Havia a suspeita persistente de que eles já haviam matado o macaco branco e que essa era apenas uma resposta conveniente que eles inventaram. Num instante, a atmosfera ficou tensa novamente. Segundo a família Qiao, um monge do Templo da Lu foi desafiar o macaco branco, temendo que pessoas inocentes fossem feridas, deixou a cidade para lutar. Só encontramos vestígios de destruição em alguma área isolada fora da cidade, e mesmo agora, o macaco branco ainda não retornou. Ele ainda está no seu templo, não é? Ou isso ou você já o matou. O tom de Lin Jin era gélido. Se aqueles monges tivessem de fato matado o macaco branco, Lin Jin garantiria a destruição do Templo da Lu hoje.